Bom dia, para quem não conhece, eu sou Paulo Victor, sou orientado pelo Flávio, e o tema da minha defesa de mestrado é o efeito da variável de processamento na concentração da quercetina na alcapar. Então, iniciando o roteiro de apresentação, o trabalho está dividido em capítulos. Então, o primeiro capítulo é uma visão geral, uma introdução geral e os objetivos do trabalho. O capítulo 2 é o primeiro artigo que foi gerado, é um artigo de revisão saiclométrica, denominado Mundo das Alcaparras, uma revisão saiclométrica que diz sobre dados métricos de publicação. O capítulo 3 é o segundo artigo gerado, é um artigo de contribuição original, a identificação dos compostos fenólicos em conservas acidificadas em alcaparra e as demais análises que foram realizadas. Os capítulos 4, 5 e 6 são discussão, conclusão e referências. Então, iniciando o capítulo 1, a introdução e os objetivos do trabalho, a alcaparra ela vem sendo estudada desde 1960. Então, a academia ela tem estudado a alcaparra desde 1960. Dentro da sua família, da sua espécie, existem aí cerca de 200 espécies dentro da família. Esse número não é muito... Não existe um consenso entre os autores que estudam a alcaparra. Esse número varia um pouco, mas esse é o volume de espécies mais aceitável atualmente. A alcaparra ela é um arbusto perene, ela chega até 1 metro de altura, então ela é bem baixinha, e as suas raízes elas podem chegar até 10 metros de comprimento, justamente para uma forma de adequação da planta ao ambiente onde ela é naturalmente encontrada. Então, ela está acostumada com sol forte, pouca água, crescer em ambientes mais hostis, o clima semiárido, né? Então pouca disponibilidade de água, e aí ela acaba se adaptando dessa melhor forma em relação a outros tipos de culturas. Na alcaparra é possível encontrar esses dois compostos, a oleuropeína e o oxaxonotione, que são compostos que são identificados como mecanismos de defesa da planta contra os predadores, né? E ela acaba dando um gosto amargo à planta. Então, no processamento que ela passa para a gente consumir, nós, seres humanos, ela acaba degradando esses compostos e ela se torna palatável. Para quem não conhece, essa é a alcaparra. Ela é um arbustinho pequenininho, que cresce no chão, em meio a pedras, e se adapta bem assim. Então, tem algumas diferenças entre as espécies. Aí tem folhas mais redondinhas, mais compridinhas, mas todas elas apresentam essa flor bonitinha, que é pétala branca e essas hastes roxas. Ela também possui uma fruta que a gente chama de baga, a alcaparra, mas ela não é explorada comercialmente, assim como a alcaparra. E essa é a alcaparra, que é nada mais é do que o botão de flor antes de desabrochar, antes dela virar a flor. E aí, essa no caso é a in natura, e quando ela é processada, ela fica com essa aparência. Ela fica mais molinha, de um pouco de tamanho, e fica mais saborosa. Desde quando ela é estudada, em diversas regiões onde ela é normalmente estudada, ela é aplicada em áreas de medicina tradicionais. Então, dependendo da região, ela vai ser utilizada como calmante, como tratada para doenças de artrose, osteoporose, doenças renais, hepáticas e doenças de estômago, por exemplo. E também há relatos de que ela é utilizada como estimulante sexual. E como ela, dentro da faixa que ela é naturalmente encontrada, existem culturas diferentes, eram utilizadas partes diferentes da planta e a forma de você consumir ela também era diferente. Então, era encontrada em formato de xaropes, garrafadas, infusões e chás. Todas as partes delas eram utilizadas, desde raízes, caules, folhas, flores e até mesmo a sua fruta. Quando a gente pensa em termos de produção, a faixa onde ela é encontrada naturalmente é ali no norte do continente africano, Europa, Eurásia, até o Japão. Então, essa área de verde mais escuro é onde ela é mais estudada, mais encontrada naturalmente e comercializada, advém para o resto do mundo dessa região. Em termos de produção, né, a China atualmente é o país que mais explora comercialmente a alcaparra no mundo. Então, eles têm um valor de mercado de 3,84 bilhões de dólares. Esses dados são de 2021, são os dados mais recentes que eu encontrei. Então, eles conseguem explorar, produzir a alcaparra e exportar isso para o restante do mundo. Com produções mais recentes, na América do Sul, a gente tem países como Peru, Chile e Argentina, que estão explorando a alcaparra comercialmente, e isso através dos governos locais,
através de pequenos produtores, cooperativas, e essas alcaparras, elas vêm ganhando mercado, principalmente aqui na América do Sul e fora também, sempre com a questão do alcaparras argentinas, alcaparras chilenas. Então, eles estão trabalhando com uma cultura para fortalecer a economia do país. Ela vem sendo utilizada. No caso do Brasil, não tem registro de produção, mas a gente encontrou um senhor que produz alcaparra no Brasil. Ele tem um sítio no município de Brasópolis, na região da Serra da Mantiqueira, onde ele tem cerca de 200 pés de planta, e ele já vem tentando adaptar essas plantas ao clima da Serra da Mantiqueira. Lá, quando chove, chove muito. Então, é bem diferente da região onde ela está normalmente acostumada. Então, ele acabou adaptando a plantação, então ela é plantada em cima de balcão, e tem telas para proteção para a água, não vai ter diretamente na terra, e ele já faz isso há um pouco mais de 20 anos. Então, ele tem uma produção considerável, cerca de 200 quilos por ano, e ele já comercializa alcaparras brasileiras, que já é considerada alcaparras brasileiras, porque ele fez ali um trabalho de modificação nelas e tal, e comercializa para 2 restaurantes do Rio Grande do Sul e um aqui no Campo do Jordão. Mas até então não tem registro oficial de que o Brasil tem uma produção de alcaparra. Não é muito divulgado isso, né? Então, a gente, pesquisando sobre a alcaparra, a gente tinha a ideia inicial de que a alcaparra crua ela possui uma quantidade muito grande de lutina, e a alcaparra processada ela possui uma quantidade muito grande de quercetina. Seriam 2 compostos interessantes, mas como a gente consome ela processada, seria interessante a gente atingir a quercetina. Então, a gente pensou que poderia, através do processamento que é feito, esse processo de cura que ela passa, em sal, ou seja, ela acidificada, isso poderia se tornar um gatilho para a transformação da rutina em quercetina. A gente sabe hoje que da rutina ela passa por um processo de hidrólise até chegar na quercetina, devido a algumas bactérias, e a gente tem a quercetina no final desse processo. Então, os objetivos do trabalho é avaliar o efeito do processamento térmico na identificação desses compostos bioativos da alcaparra. No caso, a gente está utilizando a variedade Nermes, que é a variedade que o Sérgio tem no seu sítio, no caso da Inatura, especialmente em relação a esses 2 compostos, que seriam o nosso composto de interesse, a avaliar o efeito da acidificação, da adição de sal, da pasteurização na concentração da rutina e da quercetina, e identificar outros compostos que a gente pode encontrar na alcaparra. Partindo do capítulo 2, denominado Mundo das Alcaparras, uma análise saintométrica, os objetivos são realizar essa coleta de dados e buscar, refinar através da busca dentro do Aeroscience, que é o recurso que a gente utilizou, manter dentro dessa base de dados e pode usar o aplicativo Ryan fazer um refino desses dados e depois jogar para o estatístico para a gente obter alguns dados. Também caracterizar esse banco de dados, traduzir para entender os avanços que teve dentro da área de alcaparras na pesquisa acadêmica. E também jogar no RStudio. Então, a metodologia foi o seguinte: a gente entrou dentro do repositório do Web of Science, fez uma pesquisa, a gente pesquisou Capper e Capparis spinosa, que foram os 2 termos que a gente utilizou, e depois dessa pesquisa a gente obteve um banco de dados com 1.340 documentos. Dentro desses documentos tem artigos, publicação de resumos, diferentes tipos de publicações. Aí a gente fez um refino dentro do aplicativo Ryan, aí sim levando em consideração o conteúdo dos artigos, porque existe em algumas línguas o termo Capper e alcaparra, ele direciona as pesquisas para a azeitona, eles são chamadas de azeitonas de mesa, que é a azeitona que a gente consome no Brasil, mas que não é alcaparra, que é totalmente diferente. Então a gente faz essa nova peneira e depois joga o banco de dados para o RStudio para obter os gráficos. Então, como resultado, a gente tem ali quantidade de artigos por ano. A gente tem ali um pico de 45 artigos depois de 2020. A gente associa esse boom ali por conta da pandemia, que foi um período que bastante pesquisas saíram ali do papel, e a gente imagina que, pela alcaparra não ser uma coisa tão estudada como outras culturas, as pessoas começaram a dar uma certa importância em assuntos da alcaparra que estavam paralisados. Então, a gente associa isso. A quantidade média de citações por ano tem ali uma média de 3,03 em 2005. Não é uma quantidade muito alta, porque realmente a alcaparra é um assunto bem específico. Então, ela não tem, se for comparar com as culturas, uma quantidade muito grande. Aqui a correlação de 3 pontos
ele relaciona o país onde veio essa publicação, os autores daquele país e, consequentemente, a universidade que esses autores estão ligados. No caso, a gente tem a Tunísia como um dos países que possui uma quantidade de autores relevantes dentro da área do assunto de alcaparras. A Trilly, o Claudi e o Trick são um dos nomes importantes, justamente pelas publicações que são revisões bem completas e que avaliam temas diferentes, mas que envolvem a alcaparra. E eles são ligados à Universidade de Tunísia Al-Manar, da Tunísia. Mas também existem correlações de autores que são da Tunísia, mas que têm parceria com o país da Espanha, por exemplo. Então, são países que produzem alcaparra e que, consequentemente, acabam trocando informação e trocando tecnologia, digamos assim, para fazer as publicações. Das universidades que mais publicam, a gente tem a Selçuk Universidade, seguida de Palermo, né, que são também universidades de países que produzem alcaparra. Então, os 53 ali. Aqui as revistas de autores. Como eu disse, o Claudi e a Trilly são importantes dentro do assunto porque publicaram revisões bem complexas e bem completas sobre a alcaparra. Quando a gente para analisar a gama de revistas onde esses artigos são publicados, a gente consegue identificar uma gama muito grande de assuntos diversos. Então, a gente tem revistas desde a área de medicina, que é com foco em compostos que vão ser associados a essas doenças, as doenças que eu relatei anteriormente, até jornais de agricultura, que vão lidar com questões do plantio da planta, características fisiológicas dela, e a parte química, que desde ou focar na parte dos compostos bioativos, ou em fitoquímica, e em outros aspectos. Mas então a gente consegue ver que existe uma variedade muito grande de pontos de atenção que a gente pode inserir na alcaparra. Então é uma planta bastante interessante, olhando pelo lado da academia. Aqui os autores mais citados dentro da base de dados, o Claudi, a Trilly e o Trick, são os principais, justamente pelas publicações de revisões bem concisas. Aqui a produção dos autores por ano. A gente observa aí que o Oscan e o FIS, ele tem ali dados mais antigos, publicações mais antigas, mas a partir de 2008, existe uma série de autores que também começam a pesquisar sobre a alcaparra. E a última publicação mais recente seria do FIS, de 2023. Aqui os países mais relevantes em quantidade de publicação, se a gente pegar aqui os 5 primeiros, Irã, Turquia, China, Itália e Espanha, a gente pode observar que o azul claro, ele diz sobre as publicações que são feitas apenas pelos países de origem do autor. Então, não existe parceria entre outros países. Coincidentemente, esses países são países que produzem alcaparra e que já têm uma relação histórica com a cultura da planta. E poucas outras publicações são em parceria com os países. Quando o país não produz alcaparra, não tem um longo histórico de proximidade com a cultura, no caso aqui dos Estados Unidos, a maioria de publicações são com parcerias de outros países. Então, dá a entender que a gente tem alguém que tem um nível de tecnologia maior, mas que não tenha uma proximidade com a planta e precisa de certas parcerias, né, com esses países produtores. Então, se a gente pegar o globo, né, a produção científica dos países, ela vai focar principalmente ali onde ela é produzida já. Na América do Sul, a gente tem uma publicação só na Argentina, e se der certo de publicar, o meu vai ser o primeiro do Brasil, da área. Seria bem legal. Ele gera também uma nuvem de palavras, então a gente consegue observar que a atividade antioxidante seria o ponto principal da alcaparra, justamente pela diversidade de compostos que existem dentro da planta e a relação que esses compostos possuem com certos tipos de doenças. Que antigamente se pesquisava muito o que cada planta fazia para tal doença. Hoje em dia a gente sabe que não é exatamente a planta que faz essa correlação com a melhoria de doenças, mas existem compostos dentro dessa planta que agem de diferentes formas que levam a fama da planta como algo benéfico. Então, a atividade antioxidante seria um dos pontos centrais dessa pesquisa. Aqui, por último, tem um lendograma, que ele consegue separar o primeiro grupo de pesquisa, seria a parte de atividade antioxidante, flavonoides, mas a parte de compostos. O segundo grupo, agrupamento, seria
a parte de diversidade da planta, justamente porque tem uma variedade de espécies dentro da família muito grande. E, por último, seria um amontoado de outras coisas, também olhando para compostos específicos da alcaparra. Então, levando em consideração o artigo saitométrico, a gente só fez esse artigo porque não existe um artigo saitométrico para a alcaparra nesse período de tempo. Isso seria uma das justificativas do porquê fazer esse tipo de análise para a alcaparra. Mas a gente obteve, então, um intervalo de tempo de 1958 a 2024, nos trabalhos que foram analisados. Foram ao todo 312 fontes, 483 documentos analisados. Tem uma taxa de crescimento anual, que seria a taxa de citação dela, bem baixinha, porque exatamente por ser um produto bem específico, não tem uma busca global sobre o assunto, como no caso do cacau e outras culturas, por exemplo. Foram em 1.649 autores, uma colotaria internacional bem alta, de 22%, justamente pelos dados que a gente mostra. Existem ali países que estudam mais porque conhecem mais tempo a planta e outros que têm um tipo de tecnologia que pode ser utilizada para a gente conseguir enxergar diferentes visões dentro da alcaparra. Palavras-chave tem 1.613 e referências foram 13.799. Partindo do capítulo 3, a identificação de compostos fenólicos em conservas acidificadas de alcaparras. Os objetivos foram caracterizar as amostras comerciais e in natura, avaliar o efeito das variáveis de processamento da alcaparra e identificar os compostos com foco nos dois, a rutina e a quercetina, após os processos que foram aplicados. Para a gente só entender, eu tenho dois grupos de amostras. Então, eu tenho amostras comerciais, que foram adquiridas aqui no Barão Geraldo, que são marcas que você pode encontrar no mercado, já processadas, embaladas, e tem a amostra processada que eu fiz os testes no laboratório com ela in natura. Então, do processamento da in natura, eu dividi em 4 tratamentos. Então, em tubos de metal, a gente pegou a alcaparra, colocou ela in natura, no T1, colocou um líquido de cobertura de água e submeteu a temperatura durante 10 minutos a 85 graus Celsius. No tratamento 2, foram pegados esses mesmos tubos, a alcaparra salgada, foi aplicado também o ácido acético como líquido de cobertura, que a gente tentou copiar o que já é da comercial, no caso. Para o T3, os mesmos tubos com a alcaparra salgada, aí foi utilizado o ácido acético, mas aí a gente aplicou a temperatura, 10 minutos a 85 graus Celsius, e no último tratamento, os tubos de metais com a alcaparra in natura e com água, mas sem a temperatura. Então a gente tem esses 4 tratamentos da processada. Depois de feito esse processo, elas foram congeladas no freezer para seguir para a realização dos extratos. Na realização dos extratos, elas, depois de congeladas, elas foram colocadas no refrigerador, ficaram lá durante 24 horas, saíram do refrigerador mais ou menos 3% de umidade. Depois dessas alcaparras, elas foram embebidas em metanol até a cobertura dela, cerca de 20 ml. Essa alcaparra ela foi para aquecimento junto com o metanol. Então, ela ficou a 40 graus Celsius por 2 minutos, que é onde teve um processo de fervura. Ficaram 24 horas em descanso, então ela acabou sugando esse metanol e acabou ficando embebida nesse metanol. Né? Depois a gente macerou e lavou essa alcaparra, fazendo uma filtração, utilizando o metanol 80%. E foi feito 2 vezes. Então a gente pegou primeiro 20 ml, lavou, e depois mais 20 e gerou o líquido que a gente colocou no rotoevaporador. Aí ele foi para o rotoevaporador a 40 graus Celsius por 1 hora, até a obtenção do extrato. A gente teve uma redução de 40% mais ou menos. A identificação dos compostos das comerciais. Foram utilizados 20 microlitros, foi feito a PLC, né? Foi utilizado a coluna C18, o benchmark, com um detector de arranjo de fotodiodos, uma vazão de 1 ml por minuto, a coluna foi mantida a 40 graus durante a análise, e foram utilizadas fases móveis 2% de ácido acético em água e acetonitina. Isso foi elevado no equipamento e foi analisado com café e o professor Gomes, que fica o agradecimento. A identificação dos compostos das processadas,
A gente tentou manter as mesmas condições, mas em algumas coisas tiveram que haver alterações. Então, mas foi utilizada a mesma quantidade, né? A análise também foi a mesma, a HPLC. Utilizou aqui, no caso, a coluna térmico-científica, o detector de espectro fotométrico por conjunto de arranjo de fluxo de 3000, a taxa de fluxo foi a mesma do anterior, foi mantido também a 40 graus Celsius durante a análise, e as fases móveis foi 2% de ácido acético em água e a cetadifila com metanol. Ela foi levada para o equipamento e essa análise foi feita na Faculdade de Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, perdão, no laboratório LK. Foi uma análise paga, inclusive. A caracterização, ela ficou com as amostras comerciais, então, já foi feita atividade cinza, proteína, acidez lipídio de acordo com a estrutura do mix. Também, com as amostras comerciais, foi feito flavonoides e fenólicos, e passou também para a estatística, foi analisado TANC e OLUM, ambos com p-valor de 0,05% de significância, a dependendo da normalidade dos dados, e foi utilizado o programa RIS. Então, aqui, esses são os resultados dos cromatogramas das análises das amostras comerciais, que foram 6 marcas diferentes. Então, a gente dividiu em A, B, C, D, E e F, e eles identificaram vários compostos. Então, o ácido gálico foi identificado em todos, o ácido protocatecuico também identificado em todos, ácido clorogênico também em todos, em poucas quantidades, mas em todos. A rutina, ela foi identificada em todas as amostras. A melicitina em grandes quantidades, ali é o maior pico que a gente tem. A quercetina, ela só não foi identificada na amostra B, na marca B. O caipiriferol também não foi identificado na marca B, nas demais sim. O ácido romárico, ele foi identificado apenas na B, na D e na E. E o ácido salicílico apenas na marca B, C e D. Então, esses compostos, se a gente pegar para analisar o que já temos na literatura em relação a eles também estão relacionados com tipos de doença que a alcaparra está associada. Então, possivelmente, com certeza, eles são parte responsável por essa fama que a alcaparra tem para tratar doenças cardiovasculares, questões de hemorragia interna, ela acaba auxiliando. Então, esses compostos são importantes e interessantes nesse ponto de vista. Aqui a composição proximal, eu destaquei os maiores valores e os menores. A umidade A1 teve 90% de umidade, A3 foi menor. As cinzas aqui, a gente tem de 0,78 a 0,39 menor. Só que esses valores, quando a gente para analisar a literatura, artigos que têm as cinzas em base seca com ela in natura acabam tendo valores maiores. Como essa aqui, elas são amostras comerciais, a gente imaginou que o sal presente na conserva certificada iria acarretar uma modificação em um valor maior. Só que não ocorreu isso. Então, a gente ficou meio sem saber o que fazer. A proteína está dentro do esperado, ela vai ali de 18% a 9% em base seca. Lipídios, a maior ficou com a 5, a menor com a 3. A 3 ela tem vários valores menores em relação às análises. A acidez, também a 3 ficou com a menor quantidade. O pH, a gente, no Brasil, nós não temos uma legislação que dita sobre as conservas de alcaparras, a gente só tem uma legislação geral para conservas acidificadas, e nela a única especificação que ela determina é que as conservas acidificadas são consideradas conservas acidificadas se o pH for abaixo de 4,5. Então, todas elas eram dentro da legislação. E sólidos solúveis, que é a 3, que em vários pontos foi o menor, se destacou aí com quantidade maior de sólidos solúveis. Em relação às características físicas das amostras comerciais, esses são os dados que a gente encontra na embalagem. A gente observou que as amostras A1 e A2, elas são do mesmo fabricante. Então, é o mesmo produto, porém, eles utilizam rótulos diferentes e também existe uma diferença grande de valores. A gente não acompanhou no mercado durante o período para ver se eles ficam alternando valores, né? Mas é uma jogada que a empresa tem de ter diferentes marcas do mesmo produto. Em relação aos fenólicos totais e flavonoides, para fenólicos foi feito miligramas de ácido gálico por 100 gramas de amostra e flavonoides foi feito em relação à quercetina. Dos maiores valores, a gente destaca o A5 para fenólicos e o A1 para flavonoides. E o A6
com o menor valor para os dois, flavonoides e flavonoides. Também dentro do que a literatura já prediz do que elas possuem. Existem alguns artigos que ditam sobre a quantidade de flavonoides, eles fazem uma correlação com a idade da planta. Então, plantas jovens não têm uma quantidade tão elevada. E plantas mais adultas, digamos, no meio do caminho ali da vida dela, vão ter quantidades exorbitantes de flavonoides e mais que no final ela acaba perdendo também. Uma coisa interessante. Aqui é o cronograma das análises das amostras processadas, eram as 4. A gente usou o padrão de rutina e quercetina, porém, a rutina ela foi identificada em todas e a quercetina não foi identificada em nenhuma. Então, mesmo nós processávamos com temperatura, a gente não conseguiu identificar. Então, nessas condições, a gente tinha a ideia de que esse processo ele ia servir de um gatilho para a transformação da rutina em quercetina, só que a gente identificou que nas processadas não foi suficiente, digamos assim. Pode ser que o tempo que foi feito o processo até a análise não tenha sido suficiente, porque as amostras que a gente tem no mercado são amostras, são produtos que são processados já há um bom tempo, e elas têm uma vida de prateleira aí alta por causa da acidez da conserva. Então, a gente não conseguiu identificar a quercetina. Nessas condições não foi possível identificar, mas a gente ainda pretende fazer algumas coisas para ver mais para frente, trabalhar com outras variáveis, nesse caso. Partindo do capítulo 4, 5, 6, o artigo 1, ele, como a gente pode observar, ele nos dá uma visão, ele não levanta o mérito do que são o assunto da publicação. Ele só pega realmente os dados médicos e ele dá uma visão para a gente de mundo sobre um determinado assunto. Então, a alcaparra ela é um produto que ela é muito específico. Então, países que têm uma relação mais próxima com ela acabam sendo países que detêm uma fonte maior de conhecimento sobre a planta. E as publicações elas demonstram isso. E também existe uma variedade muito grande de assuntos que a alcaparra nos proporciona. E isso é bastante interessante do ponto de vista da academia. No artigo 2, a gente confirmou que realmente a alcaparra é uma planta bastante interessante, ela é muito complexa, porque existem compostos em boas quantidades ali, que estão presentes, que já vêm sendo estudados as suas funções. Porém, a gente acabou tendo um problema com a quantidade de amostra e a gente não conseguiu repetir, então isso foi um dos problemas que a gente enfrentou durante esses 2 anos, justamente pela dificuldade de acesso da amostra em si. Mas a gente identificou que, mesmo ela processada, que seria interessante porque a gente consome ela daquela forma, existem compostos que são bastante interessantes e que já vêm sendo estudados suas relações com diversos tipos de doenças. Para perspectivas futuras, né? Foi comentado até o professor Marcelo, ele comentou na qualificação que seria interessante a gente fazer atividade antioxidante, que é um dos assuntos pontos centrais da alcaparra. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer por conta da quantidade de amostra, e também por questão de tempo, né? A gente ficou um período ali correndo atrás de um pouco de amostra. A matéria-prima, ela é um pouco cara, então se a gente for buscar a quercetina, que seria o composto mais interessante, seria ideal considerar outras fontes, e no caso a gente tem cebola roxa, que também apresenta quantidades boas, não tanto quanto a alcaparra, que é a maior delas, mas é uma fonte mais barata, se a gente for querer trabalhar com a quercetina. Essas foram algumas referências que eu utilizei na apresentação. Aí, só para justificar um pouco do tempo que, né, a gente não fica parado no pós, participei de alguns eventos aqui no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo. Foi apresentado trabalhos no congresso, 2 em relação ao mestrado e 2 em relação ao trabalho anteriores. Cursei algumas disciplinas que a gente tem que cumprir crédito, né, disciplina do professor. Inclusive, uma das disciplinas que a gente fez vai sair agora no artigo, meu primeiro artigo, que não é da alcaparra ainda, mas é da graduação, vai sair na Redraco, já provei já o diploma, inclusive. A gente recebeu algumas visitas, né? Então tivemos aí aulas expositórias com o pessoal do Equador, e também eu apadrinhei um indiano que veio passar um tempo no Brasil. Fiz o curso de cerveja, professor, também foi bem legal. Atualmente eu sou facilitador da Univesp e ajudo a gerenciar o salário do laboratório. E mais, eu queria agradecer ao Hospital de Frutas, ao professor, ao orientador,
Queria agradecer ao CNPq pela bolsa, sem a bolsa, realmente não teria como ficar esses 2 anos aqui. E a Faculdade de Engenharia e Química pelo todo o apoio que deu durante as análises e aos amigos desse livro. Muito obrigado.